O deserto do Egito está sempre em movimento. Ele se ondula e se eleva, mudando com o tempo e o vento. Elevando-se das pedras do deserto estão as marcas do homem. Vestígios de suas ferramentas permanecem, mas o intelecto que concebeu tais maravilhas está envolto em mistério. Uma nova pesquisa joga luz nas perguntas mais recorrentes sobre o que os antigos sabiam. Sempre fui fascinado por civilizações antigas. É um fascínio que vai muito além dos grandes monumentos que os antigos deixaram para trás. Mas quanto mais estudo esses monumentos e mais aprendo sobre eles, mais me vejo diante das mesmas perguntas simples e espantosas. Qual era a ciência? Qual era a tecnologia que tornou possível tais monumentos? De onde eles vieram e qual seu legado? Sabedoria e antiguidade. Os egípcios. Dizem que a fé move montanhas. Bom, no caso dos antigos egípcios, foi sua fé que os fez mover uma montanha para construir outra. Para isso, eles não inventaram ferramentas, e sim técnicas e métodos. Eu fui até o Egito à procura dos vestígios de seu passado antigo, para revelar algo novo sobre seu legado. Percorrer o lendário Nilo é como voltar no tempo, entrar num antigo labirinto de mistérios que tem nos levado a exemplos palpáveis do conhecimento e percepção antiga. Os antigos egípcios viveram num mundo sem ciência, num mundo cheio de mistério e poucas explicações. Seu legado começou há 7.000 anos, quando eles buscavam aproveitar os recursos do Nilo. Todo ano, o rio enchia com a neve derretida das montanhas etíopes a 1.900 quilômetros. Para a maioria, a cheia era uma bênção, pois durante o período de seca havia fome. Mas a inundação trazia boas colheitas e vida. Imagine você que 97% do Egito de hoje é deserto. E o Nilo era e é sua principal fonte de água. Pensando em seu ambiente, os egípcios antigos começaram a desenvolver métodos para utilizar a natureza a seu favor. Imitando a bacia natural que retinha água quando o rio recuava, eles construíam canais para direcionar o fluxo natural, até mesmo para campos distantes, onde o Nilo deixava para trás um solo rico em nutrientes, depois que a água evaporava. Os egípcios inventaram o primeiro sistema de irrigação do mundo, e o Nilo se tornou a chave de seu sucesso. Com muito tempo nas mãos para pensar e imaginar, os egípcios antigos perceberam as leis e ciclos naturais. A força predominante em suas vidas era o rio. Num tempo antes da era dos hieróglifos, sabemos que os antigos tentavam prever os níveis de inundação, esculpindo marcas nas pedras. Devido à dependência do Nilo, os egípcios precisavam antecipar seu comportamento. Por fim, construíram esse tanque criado para captar a água da cheia. Desenvolveram o nilômetro, um método simples, mas eficiente. Podia ter várias formas, mas aqui na Ilha Elefantina, em Assuã, era uma série de degraus com altura em côvados, esculpida na parede. Conforme o nível do rio subia, eles sabiam o que esperar no ano seguinte. A altura de 18 côvados significava fome. 24 significava abundância e 27, desastre à vista. O nilômetro era um sinal de vida. Acompanhando os ciclos da natureza, eles dividiam o ano em 3 estações. Primeiro vinha a estação da cheia. Depois, o escoamento, estação de semear e colher. E, finalmente, a seca inevitável, que durava até o ciclo de vida do Nilo se repetir. Os antigos dividiam cada estação em 4 meses, com a lua definindo cada mês com um ciclo de 29 a 30 dias.
Dos vizinhos suméricos, os egípcios antigos já haviam adotado o calendário de 360 dias. Mas a lua, como referência, não fornecia a precisão necessária para prever a inundação. Por fim, eles procuraram uma outra solução. Uma que teria grandes consequências. Passo a passo, eles tentaram encontrar um meio de organizar seu mundo. E enquanto descobriam as leis e ciclos no céu noturno, os egípcios notaram uma estrela em particular. Sirius, ou Septet, como chamavam. Aparecia uma vez por ano no meio de julho, na época da estação da cheia. O ano novo era marcado a partir desta noite, num ciclo de 365 dias, como é nosso ano até hoje. Seu desejo de dividir o dia e medir o tempo motivaram os egípcios a criar suas próprias marcas. Eu fui ver esse marcador de 3.500 anos de idade no Cairo. Por todo o Egito havia obeliscos egípcios como este, usados há 2.000 anos. Como um relógio solar gigante, os antigos sabiam as horas através de suas sombras. Mas como saber as horas sem um obelisco por perto? Por volta de 1500 a.C., os egípcios inventaram um relógio de sol portátil. O princípio era simples. Eles apontavam uma régua para o sol para criar uma sombra. Para dar precisão, um prumo de chumbo ajudava a nivelar o instrumento. Posto na horizontal e apontado diretamente para o sol, a sombra era marcada na régua graduada. O local da sombra indicava as horas, ou, em outras palavras, um relógio. Pela primeira vez na história, os egípcios antigos dividiram o dia. Não em horas, mas em 24 partes, como fazemos hoje. Apesar de perceberem as leis e ciclos da natureza, ainda havia um mistério a ser desvendado. O sol morria à tarde para renascer no dia seguinte. O Nilo inundava todo ano e suas águas traziam vida. Mas quando as águas recuavam, elas traziam morte. De seu ciclo natural, os antigos devem ter concluído que havia mais vida do que o olho via. Havia dois lados da moeda. Deste lado, vida. Do outro lado, o pós-vida. Mas tinha um problema. Se você precisasse de um corpo nesta vida, também precisaria de um na pós-vida, de preferência o seu, e intacto. E isso criaria uma repercussão. No começo, os egípcios enterravam os corpos na terra, envoltos em linho, sob as areias movediças do deserto. Mas as tempestades de areia quase sempre devastavam as sepulturas e espalhavam os restos de seus ancestrais pelo deserto, destruindo os corpos que eles tanto precisavam. Pois, segundo eles, sem um corpo intacto, não havia pós-vida. Então encontraram outros métodos, cavando mais fundo a rocha do deserto para criar sepulturas mais seguras. Isso para aqueles que podiam pagar por elas. A construção de tumbas seguia um esquema básico. Eles cavavam um poço com uma ou mais câmaras no fundo. Depois que o corpo era colocado ali, o poço era lacrado com areia ou pedra pesada e a entrada coberta com tijolos de lama. Esta é uma das tumbas de tijolos mais antigas que restou. Esta é grande, mas havia de todos os tamanhos e formas. Quadradas ou em colmeias, as tampas expressavam a ideia dos egípcios sobre o monte de terra primordial, de onde toda a vida surgiu e de onde os mortos eram ressuscitados. Como a longevidade se tornou um problema, eles substituíram o tijolo. Para enterros reais, os antigos passaram a usar pedras, ainda em forma de tijolos, só que mais duráveis. Com pedra, os egípcios construíram as superestruturas mais antigas da história da humanidade. Estas são mastabas, tumbas retangulares achatadas, um termo árabe para bancos de pedra. Mastabas se tornaram sinal de status. Aqui em Gizé eu percebi que quanto maiores os blocos, mais elaboradas eram as tumbas.
Este é um poço funerário. Deu para ver que os artífices eram verdadeiros mestres. Com alto nível de acabamento, é difícil acreditar que eles tenham 5.000 anos. No final do poço, uma mastaba como essa continha uma ou mais câmaras funerárias, dependendo da riqueza. Uma superestrutura retangular em cima do poço continha um corredor, uma capela e outro cômodo importante, o serdab. Então, a posição na sociedade... Sim, é importante. Eu me encontrei com o egiptólogo-chefe do platô de Gizé, o Sr. Mansur, para ver o interior de uma mastaba. Sim. E também muito respeito. Aqui fica a capela ou o corredor que leva à capela da tumba. A capela. Sim, mas... Dá para ver o quanto essa tumba era importante pelo nível de acabamento e os detalhes da arquitetura. E aqui, antes da capela da tumba, você vê o corredor. E nesse corredor, quando você olha para o teto, você vê que eles construíram um teto abobadado. Blocos de pedra maciça formam a parede e o teto de 2 águas. Através do ajuste correto do triângulo, os engenheiros da antiguidade calculavam o arco e esculpiam a pedra para criar o teto abobadado. Foi uma das primeiras aplicações da geometria. Eles pintavam esse corredor e as paredes com cenas do cotidiano. E cenas que O Sr. Mansur salientou que os egípcios levavam presentes e pertences para as suas sepulturas e que todas as pinturas de parede substituíam o mundo em que viveram. As imagens eram tão boas quanto as reais e retratavam atividades como a fabricação do vinho e detalhes de seu dia a dia como fazendeiros. Cada pintura é uma oferenda mágica e eterna expressa em arte. Numa tumba adjacente, eu encontrei uma presença poderosa, a entrada da alma e sua estátua. Além da alma, os egípcios acreditavam que uma pessoa tinha corpo, personalidade, imortalidade e nome. Sem um corpo intacto, ou pelo menos uma estátua para a alma habitar, uma pessoa não tinha uma sombra e, portanto, não existia. O Cairo moderno é lar de 30% de toda a população egípcia. Como na antiguidade, a vida ainda gira em torno do Nilo. E o campo ainda tem um papel central. Os antigos usavam ferramentas básicas e, mesmo assim, desenvolveram métodos criativos e inteligentes. Como o primeiro sistema de irrigação do mundo para a produção de alimento, suficiente para sustentar toda uma nação. Mas os egípcios aproveitaram um outro presente do Nilo. Um que deixou sua marca permanente na história do mundo, o papiro. Os egípcios inventaram um dos primeiros registros portáteis da antiguidade. Para fazer uma folha de papiro, eles cortavam o interior do caule em tiras. Depois molhavam e dispunham as lâminas em ângulos retos. As batidas davam início ao processo de fusão das fibras. O peso adicional fundia as células das plantas depois de forçar a saída do ar, reduzindo a espessura em cerca de 75%. Com o ar seco, as fibras eram comprimidas mais 5%. Muito do que sabemos sobre a construção da tumba egípcia vem de registros em papiros. Mas para admirarmos essas maravilhas, nada como ver ao vivo. Por isso eu fui a Saqqara, onde tudo começou. Por volta de 2600 a.C., Imhotep, médico e arquiteto do faraó Djoser, inventou uma tumba própria para um rei. Ele cuidou do corpo do faraó nesta vida e agora construiria um lar para o seu pós-vida. Imhotep foi considerado um gênio por ter elevado o nível do design de uma mastaba e, com isso, dar início a uma nova era. Imhotep começou com uma mastaba, que ele expandiu em 2 lados, e a partir deles construiu em volta uma pirâmide de 4 degraus. Depois disso, acrescentou outra construção ainda maior sobre a primeira, até criar uma tumba com 6 degraus e com mais de 60 metros de altura. Ele conectou as câmaras subterrâneas através de um labirinto de 5,5 km de poços e túneis. Pensando bem, é algo incrível. Não temos registro do que passou na cabeça de Imhotep, mas